Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botião com meu comentário para amanhã, dia 5. Hoje um pouco atrasado. Fiquei falando com alguns ex-alunos, me atrasei um pouquinho. Vamos só bater o olho no índice, no IFNC ainda de lado, o índice futuro no diário ainda de lado, o Ibov ainda de lado, a Petro ainda com tendência de baixa. Ainda tá, a gente vai ver em detalhes. O dólar quase perde o fundo do diário, tá aqui, a gente vai olhar em detalhes também. E a Vale completamente de lado. Vamos lá, índice futuro. Vamos dar uma olhada rapidinha, vocês não perderem muito tempo, e vamos ver quais as melhores técnicas usadas no dia de hoje. Para fazer swing trade, quem está no swing trade está meio na choradeira, né? Não vai, até subiu bacana aqui, subida que deu ontem, né? Mas não fez, não tenho topos e fundos ascendentes para falar para vocês. Olha, gente, se romper este ponto, fica interessante. Os 50.700. Por enquanto não. 60, ele está subindo? Vamos ver o 60. O 60, ele vinha de uma tendência de baixa, rompeu o topo que eu falei para vocês. É um topinho pequeno, mas tinha. E foi uma subida só. Comprar nesse rompimento, falei para vocês que não compraria também, já não compraria nem nesse, imagina naquele. Por quê? Porque está faltando um teste de fundo. Que eu falei para vocês que eu gostaria que pelo menos chegasse até as médias. No mínimo, comprar aqui nesse rompimento e colocar meu stop aqui embaixo, não dá. Não dá para mim, não dá. Para mim é muito salgado, demais. Ah, e se ele fosse lá para cima? Não dá. Então, tinha até um colega que falou, poxa, que bacana, ele está testando aqui a média de 50. Está sim. Porque ele precisa de topos e fundos descendentes. Por enquanto eu tenho os fundos praticamente iguais, o topo praticamente igual. Tem um fundo aqui embaixo. Se agora ele romper, se essa média de 60 segurar, aqui ó, se romper o topo, aí pode ser alguma coisa interessante, nos 49.600. Por enquanto ainda não. Para que eu compre aqui no gráfico de 60, eu gostaria que no de 15 ele virasse. Vamos ver o de 15 se virou? Não, o de 15 ele tem uma descida só. Mas a tendência de baixa? Não. É uma subida, inclusive isso aqui está mais para o 60, porque é uma tacada só. Vou tirar essa linha do 60 daqui. Aqui. No 15, ele foi bateu acho que uma vez só na média, seguiu aqui as médias, bateu na média, subiu, não deu outra entrada. Foi uma subida muito louca. Uma tacada só praticamente, isso tudo. Nos 15 ele tem uma descida só. Ah, mas você não está vendo aqui uma ondinha? Não, você está vendo de 5. De 15 para mim isso é uma só, não tem onda o suficiente aqui para eu poder falar que tem onda. Tem uma descida. Para mim, na minha opinião. Tá? Porque não tem candle o suficiente. Não tem 19 candles ou mesmo alguém que nem eu que aceita 13. Não tem. Desse fundo até onde ele rompeu tem 5. Desse fundo onde ele deixou até o próximo que ele rompeu tem 5. Não dá. Esse aqui, daqui até onde ele rompeu, 4. Dizer que isso aqui é uma volta, para mim não dá. De 5 dá. Ah, então, voltando só falando de 15, é uma reta só. Por isso, quando ele chegou aqui nas médias, eu parei de fazer trade. Porque para mim já estava na média. Ele ainda tinha subido forte. Podia ser só uma descida para ele continuar subindo. Não sabia se essa média de 15 ia segurar ou não. Preferi ficar fora. Fiquei desconfiado. De 5 poderia ter feito outros trades? Poderia, mas não fiquei. Olha aqui, ó. Que bacana, né? Foi se segurando nas médias. Agora chegou até 34. Mas ainda não tem subido. Eu tenho o MACD melhorando. E ele bateu aqui na região de 60. Será que vai ter a virada? Eu vou esperar ele. Se quiser comprar, eu vou esperar ele romper a média de 5 e voltar nelas. Aí eu vou ser comprador. Já está ficando mais simpático? Tá. Então vamos ver se amanhã, como ele vai abrir, e eu pretendo ser comprador pelo gráfico D5, já que é uma descida só. No de 15 ainda é subida, né? É uma descida só no de 15. Então se ele subir no de 5, eu vou entrar comprando, tá? Essa é a minha técnica para amanhã. E aí eu vou ter o de 15 e o de 5 na mesma direção. De 5 você tem as descidas. Aqui foi uma coisa interessante. Ah, tudo bem, falar dos meus loss é importante também, né? Eu costumo colocar stop no topo anterior. Só que como eu falei para vocês, eu entrei aqui com stop nos 200, foi nessa região das médias. Tomei stop que ele veio nos 350. Ainda bem, né? Ainda bem que tomei stop, não. A gente não gosta mais de fazer o quê? Faz parte. E se eu tivesse colocado no topo anterior,
teria me dado bem. E olha que bonito, né? Foi dando venda, dando venda. Quis diminuir meu stop porque ia ficar muito salgado se eu deixasse o stop aqui em cima nos 480. Isso é para um amigo Cauê que me perguntou, né? Mas o stop não seria melhor você colocar no topo, que é onde você gosta de colocar? É, Cauê, eu gosto de colocar em topo, mas se a média aqui está muito longe... se não aumentou um pouquinho o stop então? Poderia ter aumentado o stop. Mas nesse caso eu ia tomar stop do mesmo jeito, 365, 370, eu ia tomar stop maior. Achar o ponto de stop, que foi a pergunta que o Cauê fez, outras pessoas me fazem, não é fácil não. Eu gosto do topo anterior, mas se ficar muito salgado, e eu saí então nos 200, eu aqui, que eu usei esse topinho, isso, por isso, 180, coloquei 200, fiquei contente de perder pouco, mas continuar no game, tá? Ia perder 150 a mais, então eu acho que ia ficar salgado, aqui mais salgado ainda. Mas talvez se eu não tivesse tomado stop. Sim, se tomasse eu ia ficar chateado, porque ia ser mais ainda. E o meu problema era que o gráfico de 15 ainda não era uma descida e estava na região que para mim já estava na hora de dar uma subida. Então aqui foi uma venda arriscada. Agora é fácil olhar e teria falado, teria dado certo. Não, agora é facinho. O nosso amigo a Petro, a gente fala do dólar no final. A Petro, não temos topos e fundos descendentes. Ascendentes, temos descendentes. Então ela acompanhou as médias, rompeu uma LTB que tinha aqui. Se ela romper esse topo anterior, como eu falei para vocês ontem, eu digo que está subindo, que é subida no diário. Se ela não o fizer, eu não o direi. Então ela chegou aqui e está de lado, ela precisa decidir para onde ela vai. A mesma subida foi bonita ontem, que hoje foi, né? O mercado é meio traiçoeiro. No 60, mas tudo bem, ela rompeu, ótimo, ela tinha topos e fundos ascendentes, ótimo, tá chegando nos pontos onde a gente gosta. Subiu, fez um teste de fundo e subiu. Agora ela voltou para as médias. Que bom, então uma próxima compra na região das médias, se você achar que seu stop não fica muito salgado. E você sabe que ela está de lado, e você sabe que no diário ainda não é essa festa toda. Olha aqui, ó. Vou até traçar uma coisa que eu estou vendo aqui interessante. Vou pegar até daqui, ó. Só para você ver que não tem uma direção definida. Então a gente vai tentando para intraday os melhores pontos de entrada, trabalhando com 15, com 5. A análise técnica tenta ajudar a gente tomar um stop menos salgado, com alvos maiores, seguir direção. Certeza? Impossível, gente. Certeza? Impossível. Nos 15 ele se segurou, na verdade segurou, ele está segurando aqui de lado, bateu na média de 60, né? Tá aqui, ó. Tá nos 15, está se segurando. Se ele passar para cima das médias, de repente uma compra nos 15 pode ser interessante. E no 5? 5 deve estar de lado, né? 5 ainda abaixo das médias, mas... Vocês viram que interessante? O Ibob também quer dar uma melhorada, por isso que eu olho Ibob, olho Petro e Vale junto. E nós vamos ver a Vale, que eu não acompanhei, mas vamos ver se ela também não tem essa formação aqui embaixo. De uma possível reversão. Olha aqui. Olha o MACD. Igual o índice, né? Vamos ver a Vale? Se não está praticamente do mesmo jeito, vamos dar uma olhada. A Vale no diário ainda de lado. No 60, e é isso que vai nos importar, subiu. Ok, está fazendo um teste de fundo, tomara que trace um ponto uma vez. Vamos lá? Eu cliquei no lugar errado dessa vez, posso culpar ele. Aqui. Subiu, voltou até a região das médias e está fazendo uns candles de subidinha aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele fizer topos e fundos ascendentes, que ainda não fez, porque por enquanto eu tenho uma descida. Tá, rompeu o topo com o fundo ao mesmo tempo. Que droga. Tá, se ele romper aqui, eu vou poder dizer que tem uma subida. Por enquanto, tá com viés de alta. Tá difícil. Desculpem, se eu não consigo dar a resposta exata para vocês. Lateralização, não consigo dar uma resposta exata. Me desculpem. Nos 15, estava subindo, acima das médias, topos e fundos ascendentes. Nos 15 aqui ele perdeu o fundo, nós vimos pelo 5 essa perda de fundo, mas como ele vem numa subida só, olha,
Eu gostaria que ele subisse. Gostaria, vamos ver, né? 5. No 5 deu uma subida. Ainda não. Deixa eu ver. É difícil, né, gente? Olhar essas vales, tudo. Vamos tentar traçar. Tinha topos e fundos descendentes. Que bagunça que ele lateralizou aqui. Ah, não sei se eu tenho candle suficiente. Para mim isso aqui vai ser uma subida só, gente. Aqui dá para considerar? Não, não dá. É muito pouco candle. Eu preciso disso aqui, ó. Tá? Eu preciso que ela teste o fundo. Ah, mas o MACD ficou verde. Olha que legal. É, mas eu preciso disso aqui, ó. Não vou dizer que eu entraria. Olha, as médias começam a apontar para cima. O MACD fica no verde. Começou a ficar interessante. Mas o meu stop aqui embaixo é que não é tanto. Para quem vai fazer um prazo um pouquinho maior. Do 5 talvez um pouquinho. Eu gostaria de um teste de fundo antes dessa subida, tá? Se for aqui, não consigo. Deixa eu ver. Não dá para considerar só esse candle aqui, ó. Teve uma subidinha, teve um candle para baixo, eu considero isso aqui como teste de fundo. Não vai dar, não. Ou ele faz o que eu gostaria que fizesse e deixa meu stop aqui. Olha que legal. Ok? Porque ele está com um MACD verde e rompeu as médias. Porque senão, eu também não entraria, diria que isso aqui ainda pode ser que afunde e continue sua tendência de baixa. Nos 15, ele não tem topos de fundos ascendentes. Então eu vou precisar, se eu entrar aqui, vai ser no risco. Melhor seria se ele viesse e rompesse. Tá? Mas aqui, pelo menos no risco, stop curtinho, por quê? Por causa da subida forte que rompeu este topinho anterior e por causa do MACD que ficou verde. Então eu daria um voto de confiança com stop menor. Tem que fazer aquilo que para mim dá para acontecer. Se não fizer isso, eu fico fora. Simples assim. Não fizer o que eu gostaria que fizesse, eu prefiro ficar fora. O dólar. No diário quase ele perde esse fundo. Cara, eu achei que ia perder, viu? Opa, deixa eu colocar direitinho aqui. Ou perdeu. Olha, se perdeu foi só fiozinho, tá? Quase que perde. O viés, por enquanto, é de baixa. Subiu até as médias. Eu até gostaria que ele subisse um pouco mais. Mas gostaria uma coisa. Para mim já tem candle suficiente desse fundo até esse. Tem 16. Técnicos dizem 19. E para mim, como eu falei para vocês, 13 já tá legal. Até que pensei que tivesse mais de 16. Isso mesmo? É 16. Eu puxei um pouquinho 16. Pensei que tivesse mais. Já tem um teste de topo e eu gostaria que ele perdesse. MACD no vermelho. Médias começam a cruzar para baixo. Show de bola. Eu gostaria que o dólar afundasse. Tem um ponto para quem gosta de rompimento. Tá aqui, eu não gosto. Eu prefiro que ele rompa e volta até as médias. Então o stop vai ficar salgado aqui em cima. Para diário. Se você para você não vai. Fica interessante. Para mim o viés é de baixo. 60. 60 ele só voltou até as médias. Estava abaixo das médias. Segurou aqui 4 horas nessa região. E hoje a gente teve TML falando, né? Me deixou meio encucado aqui de manhã. Vamos falar 15 até nos 5. Vai? Nos 15, muita gente viu que ele não rompeu aqui este fundinho anterior, veio até as médias e aqui ele fez o rompimento. Então, para quem gosta de rompimento, o ponto foi aqui, né? 3812, 38, acho que 3812. Então ele fez o teste de fundo e rompeu. Foi bacana, voltou até as médias, aqui eu dei entrada. Isso foi legal. E nós saí nos 30, não consegui não, né? Eu saí antes porque tava bom. Não sei se ele ia conseguir. Ah, Marcelo, ele foi até os 40. Você vai sair no 30. Tá bom, né? O que foi interessante aqui na lateralização, agora é fácil, como eu sempre digo, depois que acontece é mais fácil. Tá aqui, ó. Ele fez a lateralização, vamos tirar essas linhas aqui. Então, como a gente sempre fala, é muito fácil olhar agora. Ele estava lateralizando. Amanhã ficou assim. Fez um teste de fundo que a gente achou que ia, estava abaixo das médias, parecia que ia. Eu conheço alguns colegas que estavam vendidos, pena, não foi. Bateu na média, ele desceu um pouquinho mais, rompeu. E eu aqui fiquei toda essa área fora.
do dólar, tá? Não consegui operar. Deu vontade de comprar aqui, foi nos 94, tá aqui, ó, nessa região, eu acho que foi aqui. Bom, eu falei que gostaria muito de comprar nos 94. Eu acho que até ele desceu, deixa eu lembrar. Isso, tá aqui. É a região que eu queria comprar. Só que ia ser um chute, gente. Eu queria, achei que ia subir, mas achismo. Então não dá para contar isso. Ia ser um chute. Tudo bem, ia ser um chute maravilhoso, né? Olha o que aconteceu. Vai, vai, vai. Olha que bacana. Mas, cara, não dá. Então eu gostaria de ter entrado aqui sim. Meu stop ia ficar aqui um pouco salgado, mas esse negócio afunda. Ser chute, técnica não ia ser usado, mas que vontade que deu. Não fui. Onde ele foi, né? Foi bonita essa subida. Teria me dado muito bem, mas não entrei. Tá? Aí eu falei, não, eu vou fazer a técnica. Aqui sim. Foi nos... Quanto que tá aqui? 17? Acho que teve uma descidinha a mais. Opa. Aqui ele desceu. Foi aqui. Tá de lado. Mas teve uma entradinha aqui, saiu nos 30. Foi pouco. Mas você não podia ter pego mais? Podia. Se eu soubesse que ele ia subir mais, né? Então aqui ele chegou aí nos 47. Foi isso? 40. Bom, no 30 eu saí. Acho que foi aqui, ó. Não lembro onde foi. Mas foi nessa voltada das médias. Eu acho que foi nesta. E aí a gente perdeu o fundo. Aí no 5 já ficou perdido de fundo. Aí ele voltou para cima e ficou de lado o resto do dia. Finalzinho. Então ele foi chato de manhã. Eu poderia ter dado um chute, mas não chutei, porque tem que proteger capital. Chute. Mesmo assim a gente faz besteira, mesmo usando técnica, às vezes dá errado, imagina no chute. Teria dado certo, não entrei e fiz um trade aqui. Acho que foram 2 trades no dólar só. Não lembro qual foi o outro. Mas foi aqui e outro eu não lembro onde foi. Infelizmente. Mas também com ele de lado, foi bom ter ficado fora. Ele ficou de lado aqui e de lado aqui. Aqui ele fez uma coisa interessante, ele rompeu o fundo, o pessoal falou, eu vou entrar aqui vendido, né? Eu falei, só cuidado aqui no gráfico de 15. Isso, foi a entrada por aqui. Eu falei, cuidado aqui no gráfico de 15 ainda é subida. Mas ele deu uma pancada aqui, olha, que ele subiu uns 20 pontos numa tacada só. Que coisa de maluco. Então o dólar... E aí eu vi isso aqui e fiquei mais assustado ainda, né? Falei, esse dólar está muito temperamental hoje. A gente falou de tudo, né? Pessoal, grande abraço, me estendi um pouquinho. E a gente vai falando. Só atenção sempre com agendas de indicadores, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais comprido, mas me falam aí se vocês querem que corte um pouco, corta um pouco. Tchau, gente.